Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da Wiki Brasil. E eu estou aqui para ministrar esse curso de fadiga. E agora eu vou continuar o conteúdo teórico do módulo 2 de Métodos e Filosofias de Projeto considerando fadiga. Vamos seguir com a aula 2, onde vou discutir aqui com vocês as ferramentas de projeto, ferramentas que já foram apresentadas na aula anterior, mas aqui a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase. Ferramenta. Primeira ferramenta, In-House Tool. Esse procedimento de projeto tem a ver com projetos de equipamentos já conhecidos ou partes de equipamentos que podem estar sujeitos a carregamentos cíclicos. E é de interesse do projetista entender como é que essas cargas cíclicas influenciam a fadiga. Então, por exemplo, o projetista sabe que a parte em questão, aqui nesse exemplo aqui, nós temos um equipamento, a gente já tem essa partezinha aqui, e a gente quer saber como é que essa parte ela vai se comportar em frente a um estudo de fadiga, ok? Então, o projetista ele já sabe que a parte em questão fica sujeita a determinadas cargas aplicadas e até já fez, talvez, alguns outros estudos de modos de falhas diferentes. Modos de falhas, por exemplo, estáticas. Porém, agora ele quer se aprofundar no modo de falha de fadiga. Então, o projetista já conhece várias coisas do produto final, como, por exemplo, a quais cargas ele será submetido, qual é o histórico de cargas, como é que elas se comportam. Então, o projetista já pode se focar em diminuir, por exemplo, situações de cantos vivos, que ele sabia que antes dava um problema, ele pode mudar o material para outro mais resistente ou menos resistente, né? Assim, entre aspas, né? Um material menos resistente porque ele notou que o produto anterior ficou muito caro, né? Então, ele pode pegar um material menos resistente nesse caso, né? Nesse caso, ok, a gente pode considerar uma margem de tensão analisada, né, estudada, que equivale a 50% de probabilidade de falha para o projeto. A gente usa esse valor para se ter um pouquinho mais de confiança, por a gente ter um pouquinho mais de confiança, né? Porém, ainda assim, uma segunda ou terceira iteração, elas podem ser necessárias, né? Apenas para equilibrar fatores conflitantes, como peso do equipamento, que não está batendo com o local onde ele precisa ser colocado, né? O espaço ocupado pelo equipamento. Então, a gente faz essas iterações para equilibrar esses fatores limitantes, né? E, é claro, né, se forem esperados carregamentos variáveis, a gente pode lançar mão também de teorias de danos acumulados. Então, a gente faz um projeto completo, né? Desde o começo do input de materiais, de geometria. A gente usa históricos que a gente já conhece de cargas. E a gente vai trabalhar com análise. Não precisa de tantos testes, mas precisa de algumas iterações a mais, apenas para poder trabalhar com pontos que podem comprometer a vida em fadiga, né? Como cantos vivos, concentradores de tensão e etc. É bem mais simples, simplificado o processo, mas não, nem por isso ele não é importante ser feito. Um projeto bem feito, né, com bastante validade. Uma segunda ferramenta, né, para quando a gente está trabalhando com um novo modelo novo. E aqui, no caso, um modelo novo, a gente considera que é um modelo, um projeto, um componente que já existe, então ele já tem informações de cargas, etc. Mas agora a gente está trabalhando com alterações nele, né? Então a gente pode mudar um pouquinho a geometria, aumentar ou diminuir, a gente pode mudar um pouquinho o material, né? Materiais mais ou menos resistentes, e condições ambientais, por exemplo, né? A gente pode mexer com outros inputs também, mas trabalhando com esse aqui já dá para mudar bastante o componente, e aí a gente precisa usar uma estratégia como essa, né? Então, ele é muito próximo, a maneira que a gente trabalha é muito próxima do procedimento in-house, porém, ele exige um pouquinho mais de detalhamento um pouquinho mais de grau de certeza, né? Uma certeza um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais de dados. Então a gente pode pegar informações de se o seu equipamento ele falhou anteriormente, né? Se a gente tem essas informações, a gente pode criar um modelo considerando essas falhas, né? Então ele pega esses dados de outro modelo e aperfeiçoa um novo. Assim, como eu falei, ele é muito próximo do outro procedimento, né? Mas por ser um pouquinho mais complexo, precisar de um pouquinho mais de certeza, a gente faz mais testes e faz mais análise. Então a gente precisa de um pouco mais de iterações também aqui, né?
Agora aqui um atalho que a gente pode usar, né, para facilitar a nossa análise, é que ao invés de fazer uma análise completa de tensões, pegar todos os ciclos de tensão, a gente determina uma relação entre as tensões e as cargas provenientes de medições, né, em modelos prévios e faz uma previsão, né, uma reprodução dessas relações. Então a gente não precisa fazer um carregamento todo corretinho, né? A gente pega o que já tinha, faz uma escala ali e consegue usar esse novo carregamento. Então, aqui, como eu falei, né, é muito próximo do outro procedimento do in-house. A gente pega os dados iniciais, a gente faz a seleção da configuração inicial, a gente faz as análises e segue com a vida em fadiga e tudo mais, calcula tal, e continua seguindo o mesmo procedimento anterior, né? Aqui nesse caso a gente precisa de um pouquinho mais de testes, porque a gente precisa de mais dados, né? Então não é tão simples, provavelmente vão precisar de um pouco mais de iterações, umas 5 ou 6 iterações, mas ainda assim é muito mais simples do que um modelo do zero, né? Inclusive vamos falar sobre ele agora, quando a gente trabalha com um produto novo. Aqui, nesse caso, a gente começa um projeto do zero, com quase nenhum conhecimento prévio, ok? Dessa forma, a gente vai precisar de muito mais esforço para que esse projeto saia do papel. Então, o projetista ele precisa concentrar um grande esforço em prever as cargas cíclicas com bastante precisão, né? Então, eu acho que o ponto-chave aqui é previsão de cargas cíclicas, porque nenhum esforço posterior, tá, de análises ou testes, ele vai poder corrigir o fato de a gente ter analisado tudo com carga errada. Então, o ideal é que a gente tenha bastante cuidado na hora de fazer essa análise de cargas, tá? O projetista tem que parar e sentar e analisar direitinho para poder fazer todo o procedimento de projeto baseado nessas cargas corretas. De resto, também é um procedimento muito próximo dos outros casos, né? E como eu falei, a gente precisa se focar bem mais na análise de cargas para poder entender quais são as cargas que vão ser realmente aplicadas. E por fim, o projeto baseado em normas. Esse tipo de projeto, né, ele é muito demandado em várias indústrias. Já tem normas prontas e aí as indústrias já pedem esse tipo de projeto que é mais conservador, né? Então, as normas podem possuir já dados de teste dentro delas, já podem possuir valores de tensões permissíveis. Então, você trabalha com aquilo que já tem. Apesar de já estar tudo pronto lá, o procedimento todo detalhadinho, o, o engenheiro projetista, ele ainda assim precisa estar ciente e analisar com todo cuidado o projeto. Ele não pode confiar cegamente nas normas, ok? Porque mesmo que ela esteja ali bonitinha, prontinha para você usar, a gente precisa ter cuidado para verificar se os nossos usos, né, o uso do produto, né, que a gente está projetando, ele vai se encaixar perfeitamente na questão das normas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido bem as diferentes estratégias, né, as ferramentas que a gente usa para abordar o fluxograma de projeto. Então, a gente tem esses 4 tipos diferentes de ferramenta, né, o in-house tool, o modelo novo, o projeto novo e quando a gente trabalha com normas, né? E agora, na próxima aula, na aula 3 do módulo 2, a gente vai discutir os critérios de projeto de componentes mecânicos. Então, os critérios que cada indústria usa para dizer que um projeto está bom ou não. Então é isso, gente. Até breve. Eu espero vocês lá na aula 3 do módulo 2, né, do nosso curso de fadiga. Muito obrigada e até lá.